Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da soltura da Deolane Bezerra e de outros 16 investigados na Operação Integration, né, que foi aquela operação que foi feita com relação a jogos da Esporte da Sorte, não sei o que lá, vai de bet, né? Enfim, olha só que coisa curiosa, né? O próprio desembargador que deu o habeas corpus reconheceu que as prisões preventivas foram exageradas. É o que eu falei para vocês. Não é que o caso não seja sério, a gente não sabe, eu não sei, ainda estou investigando o caso ali, pode ter coisa séria aqui? Pode ser que tenha, né? E aquilo que eu falei para vocês, lavagem de dinheiro na ética libertária não é nada importante, não é crime, porque não tem vítima. Quem é a vítima de lavagem de dinheiro? O dinheiro já era seu, continua sendo seu, né? Então, não tem lógica isso daí na ética libertária. Mas no ordenamento jurídico brasileiro, o pessoal realmente, né, lavagem de dinheiro é um crime, coisa e tal, mas o fato de ter um crime requer uma investigação. Enquanto essa investigação não terminou, não se pode prender as pessoas, a menos que exista um motivo muito forte para isso. Não pode ser um motivo, mas a pessoa, se ela quiser, ela foge do país. Não, não é isso. A pessoa tem que ter demonstrado que ela quer fugir do país, ela tem que ter demonstrado que vai atrapalhar a investigação para poder mantê-la presa. Senão, ela é inocente até que se prove em contrário, né? Então, o desembargador reconheceu isso, soltou todo mundo. Mas tem um monte de história nessa coisa toda aqui que a gente vai falar. Essa notícia foi sugerida por Furry de extrema-direita, Travequista Prateado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então foi uma surpresa, né? Há poucas horas ontem, né, a gente falou sobre a prisão do Gustavo Lima, foi requerida a prisão do Gustavo Lima. Eu falei para vocês o exagero, claro, nesse caso. De novo, se ele deu fuga para o casal que estava sendo investigado no caso lá, ele pode ser responsabilizado por isso, sim. Mas não tem evidência disso, não tem nenhuma evidência ainda de que ele tenha feito esse tipo de coisa, né? Parece que a prova que a polícia alegou é que o próprio Gustavo Lima postou imagens dele num jato dele, indo para a Grécia, indo para não sei aonde, passando nas Ilhas Canárias e coisa e tal. Peraí, se o próprio cara estava postando imagens ali, então é sinal de que ele não estava fazendo nada de errado. Ao contrário, né, se ele tivesse realmente empreendendo fuga com o casal de amigos dele lá, ele ocultaria isso. Então não faz muito sentido esse pedido de prisão do Gustavo Lima. Só que é importante notar que esse habeas corpus que foi dado aqui para Deolane Bezerra não vale automaticamente para o Gustavo Lima, não, tá? É verdade que, uma vez que o desembargador deu a decisão, certamente isso vai valer para todo mundo envolvido no processo, mas o advogado do Gustavo Lima precisa entrar com habeas corpus no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Ele vai ser beneficiado. Ele vai acabar recebendo, muito provavelmente, o mesmo habeas corpus, mas não é automático essa coisa não, né? Então vamos ver aqui, ó, o pessoal do Poder 360 é muito bom, gosto muito do Poder 360 por isso. São meio esquerdosos, mas eles sempre botam a íntegra da decisão aqui pra gente olhar, e isso é uma coisa muito boa pra gente entender exatamente o que está acontecendo, quem quer ir mais a fundo no assunto, né? E daí, qual foi a base da coisa? O habeas corpus que foi julgado por ele foi do Darwin Henrique da Silva Filho, que é o dono da Esporte da Sorte, então é o cara que é o mais acusado de todos, é o que seria o cabeça da coisa, né? Porque a Deolane Bezerra tá presa porque seria associada a ele, né? O Gustavo Lima, porque ele teria usado um jato que era do Gustavo Lima e não sei o que lá. Enfim, o resto todo tá por associação, o cara principal é ele, né? Então, esse cara entrou com um pedido de habeas corpus em que ele alega que o Ministério Público opinou favoravelmente a substituição de pena preventiva por cautelares diversas da prisão. Ou seja, da mesma forma, o Ministério Público também tinha pedido que a juíza, que falou para a juíza não prender o Gustavo Lima. Então, ou seja, muito provavelmente a mesma lógica vai se aplicar aqui, né? Tendo entendido que a prisão preventiva seria fulminada pelo excesso de prazo, pois a realização de diligências complementares levaria à violação do prazo definido no artigo 10º do Código de Processo Penal. Ou seja,
O que parece que a gente tem o caso aqui, tanto no caso da Deolane quanto no caso do Gustavo Lima, é uma juíza que está querendo fazer justiça além do extrapetita, ultrapetita, né? O próprio Ministério Público não pediu a prisão do Gustavo Lima, ela foi lá e deu a prisão a si mesmo. De novo, isso era uma coisa que há pouco tempo atrás seria impensável no direito brasileiro. Sabiam disso? O Ministério Público é a parte que se opõe ao acusado, né? O acusado, no caso, é a Deolane, ou no caso é o Darwin Henrique aqui. O Ministério Público é a outra parte. Existe um conceito na justiça que o juiz tem que decidir entre o que pede um lado e o que pede o outro. Quem pede é o Ministério Público, não é a polícia. A polícia está fazendo a investigação dela, a polícia é o técnico que está fazendo a coisa. Quem é o operador de direito na coisa é o Ministério Público. E aí, ou seja, o juiz ele tem que decidir entre o que pediu o Ministério Público, ele pode considerar que o Ministério Público está 100% certo, ele pode considerar que o outro lado está 100% certo, ou pode decidir qualquer coisa no meio do caminho, entre a posição do acusado e do Ministério Público. Essa é a lógica da coisa. O juiz não pode tomar uma decisão chamada de extrapetita ou ultrapetita, que é além do que foi pedido pelas partes. Ele não pode nem beneficiar o réu mais do que o réu pediu, nem pode decidir coisas além do que o Ministério Público pediu. Isso é um absurdo. Sabe por que mudou isso? Mudou isso porque o Alexandre de Moraes mudou isso. O Alexandre de Moraes começou a tomar decisões extrapetitas, além do que o Ministério Público queria, na época do que o Ministério Público era o Augusto Aras, né? O Alexandre de Moraes achava que o Augusto Aras estava protegendo o Bolsonaro e tomava medidas além do que ele pedia. Ou seja, de novo, mais uma vez, o grande erro que está acontecendo na justiça brasileira é isso. Sob o pretexto de, entre aspas, salvar a democracia, o Alexandre de Moraes está matando a democracia no Brasil, inclusive com exemplos para juízes de instâncias inferiores. E agora, essa é a minha opinião sobre esse assunto, a juíza está querendo, incorporou o espírito de Alexandre de Moraes e decidiu mais do que precisava ao manter presa tanto a Deolane quanto as outras pessoas envolvidas. O que ele chega à conclusão aqui é que, no final das contas, isso não faz sentido, essa prisão e coisa e tal. Cita uma série de precedentes aqui, isso aqui é tradicional, né? E aí, no final, ele defere o pedido de habeas corpus, ou seja, da libertação do Darwin Henrique, ficando, contudo, aplicadas as seguintes cautelares alternativas, ou seja, ele atende o que o MP pediu, que você libere o cara, mas bote algumas cautelares para ele não atrapalhar as investigações, né? O que são as cautelares? Ele não pode mudar de endereço sem prévia autorização judicial, então ele tem que morar numa casa fixa, né? Ele não precisa estar nessa casa fixa, mas ele precisa morar nessa casa. Se ele quiser mudar dali, ele precisa avisar. Não se ausentar da comarca onde reside sem prévia autorização judicial. Então, se ele está no município, ele pode andar dentro do município inteiro, mas ele não pode sair daquele município, comarca, né, da comarca no caso, sem avisar também o juiz. Não praticar outra infração penal dolosa, ou seja, se ele cometer algum outro crime, ele vai para a cadeia. Tem que comparecer em 24 horas, não sei o que lá, não sei o que lá. E fica proibido de frequentar qualquer empresa que esteja correlacionada com o objeto da investigação, participar de qualquer tomada de decisão, ainda que remotamente, acerca da atividade econômica de qualquer empresa. Então ele tem que ser afastado da empresa Esportes da Sorte, né, que é a empresa que ele dirige, ou seja, porque ele não pode, a empresa está sendo investigada, né, estão vendo lá a questão de lavagem de dinheiro, então ele não pode participar disso, né? E aí, no mais, considerando que fui designado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Pernambuco para resolver em caráter provisório acerca de eventuais medidas urgentes nos outros habeas corpus impetrados no mesmo caso, ele determina ex officio a extensão do presente ato decisório a todos os pacientes. Isso aqui ele pode fazer, tá? Ex officio. Dá habeas corpus, dá benefício para a parte, ele pode fazer ex officio, porque é para preservar a liberdade, então ele sempre pode ir nesse sentido. É o que eu falo sempre. O pessoal, aliás, é muito engraçado o pessoal falando, Peter, você é garantista. Meu amigo, eu sou libertário. Eu sou libertário anarcocapitalista. É lógico que eu sou garantista. É lógico que eu entendo o Estado como muito mais poderoso que o indivíduo. Então você tem que ser garantista. Quem está errado é quem é libertário anarcocapitalista e fala, não, que a polícia tem que prender mesmo e não sei o que lá e coisa e tal. Se você é libertário e acha isso, você não entendeu o que é libertarianismo, né? Porque a ideia do garantismo é exatamente essa, é que o Estado é muito mais poderoso que as pessoas, que os indivíduos. Então, quando o Estado processa alguém, quando o Estado manda prender alguém,
todas as vantagens têm que estar com a pessoa e não com o Estado. Por isso que um juiz não pode ex officio mandar prender alguém, mas um juiz pode ex officio mandar soltar alguém. Isso é parte do garantismo. E faz sentido, e eu acho correto. Tanto que você não vai ver vídeo nenhum meu criticando o Lewandowski soltou o André do Rap, não sei o que lá. Eu não fiz vídeo nenhum criticando isso. Eu posso ter criticado até a hipocrisia dele mandar soltar uns caras e prender outros, né? Que realmente é um critério diferente aí. Mas eu acho que tem que soltar mesmo. Se tem alguma dúvida sobre a legalidade do ato, tem que soltar mesmo. Garantismo tem que ser seguido ainda mais por libertário. Por libertário é justamente contra o poder do Estado, né? Enfim, então soltou para todo mundo aqui. Você vai ver que todo mundo que está preso. Então a mãe da Deolane, a Deolane, todo mundo está liberado aqui, segundo esse habeas corpus do desembargador Eduardo Guiló de Maranhão, né? E não está o nome do Gustavo Lima aqui. Por quê? Porque o Gustavo Lima não estava preso ainda, agora que a juíza determinou a prisão dele, então ele não está nessa coisa aqui, né? Mas isso aqui todo mundo deve ser solto, isso é uma questão de algumas horas, eu imagino que amanhã cedo eles estão liberando todo mundo. Nesse caso aqui, né? Tá aqui a justiça manda soltar Deolane e os outros 16 investigados, né? Agora, e o caso do Gustavo Lima? O caso do Gustavo Lima, ele não foi preso ainda. Só que a gente descobriu que ele está em Miami. Ele fez aqui, ó, ele estava no Rock in Rio, ele teve no Rock in Rio ontem, e do Rock in Rio ele pegou o avião dele e foi para Miami, né? Não tem nada de errado. Até aquele momento ele não tinha sido preso e algumas pessoas estão dizendo que ele ficou sabendo da ordem de prisão, mas não há nenhuma evidência disso. Inclusive, algumas pessoas estão espalhando a fake news que o Léo Dias teria dito para o Gustavo Lima que ele seria preso, o que também não faz sentido isso. O Léo Dias falou que falou com o Gustavo Lima antes dele comunicar no SBT o caso da prisão dele, mas isso não quer dizer que comunicou ele antes da decisão. A decisão já tinha saído, a decisão já era pública, né? Então não há nada que indique que o Gustavo Lima sabia da prisão dele. Ele pode ter ido para Miami porque ele foi para Miami. Não tem nada, ele não era preso, não deve nada aqui no Brasil, pegou o avião dele e foi para Miami. Como é bom ter dinheiro, né? Adoraria fazer isso, mas ele pode. Então ele teria ido, né? E ele já falou que tá bem, que sabe que tá tranquilo, que não tem nada contra ele, coisa e tal. O Léo Dias falou aqui que falou com o Gustavo Lima no telefone, mas de novo, o Gustavo Lima, no caso, algumas pessoas estão dando a entender que o Léo Dias teria avisado o Gustavo Lima antes para o Gustavo Lima fugir, e não foi isso que o Léo Dias falou, né? Ele falou com o Gustavo Lima antes de entrar no ar para falar sobre a notícia, né? E parece que os dois são muito amigos, né? O Léo Dias e o Gustavo Lima e coisa e tal, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E o Gustavo Lima ninguém sabe por que ele foi para Miami, mas ele não precisa dar de satisfação para ninguém. Ele foi para Miami, pegou o avião e foi embora, tá tudo certo, ele tá com o passaporte, tá com as coisas todas, né? E aquele negócio, aqui ó, ele já avisou que tá bem lá em Miami, que não tem problema nenhum e que vai tudo ser resolvido, que a equipe jurídica dele já tá correndo com isso. Eu imagino que os advogados dele vão entrar em contato com a juíza ou com o desembargador, né, e vão estender esse habeas corpus para o Gustavo Lima também, uma vez que até aquelas pessoas que o Gustavo Lima foi acusado de fazer a fuga delas e coisa e tal, né, aquele casal que era o José André da Rocha Neto e a Isla Sabrina Truta Henrique Rocha, que era o casal que supostamente, segundo a acusação da polícia, o Gustavo Lima teria abrigado no jatinho dele e tirado do Brasil. Mesmo esses foram liberados, então mesmo eles já estão livres, né? Não precisam mais pegar a cadeia, já estão cobertos pelo habeas corpus, né? Então, ou seja, não tem mais sentido ele ficar preso. Eu imagino que é uma questão de tempo até o advogado do Gustavo Lima entrar com ação na justiça e ter o habeas corpus para ele também, né? Agora, a grande dúvida que fica aqui, porque tem gente falando também, né? O Ricardo Feltrin, que também está cobrindo esse assunto, falou que não, que parece que agora a coisa desdobrou e vai ter vários outros influenciadores sendo presos nessa história. E eu temo que essa investigação aí seja isso, tá? Seja uma briga contra
influenciadores de casas de aposta, contra casas de aposta aqui no Brasil, o que não é proibido, né? De novo, se tem lavagem de dinheiro pela lei brasileira, realmente é proibido lavagem de dinheiro, mas é muito estranha essa história. Tá parecendo mesmo alguém querendo brigar contra as empresas de bet no Brasil, querendo limpar as empresas de bet no Brasil. E aí alguém me lembrou aqui, alguém que sugeriu a notícia, me lembrou desse caso, né, que o MGM e o Grupo Globo estão se unindo para lançar uma grande bet no Brasil. Na verdade, esse projeto aqui é basicamente transformar a Rede Globo numa grande bet, né? E talvez, o que o pessoal esteja vendo é justamente isso. Vamos tirar o pessoal pequenininho da jogada para ficar o peixe grande, ficar a MGM e a Globo. A MGM, vocês sabem, né? Uma multinacional lá de Las Vegas, né? Que lidera jogo em tudo quanto é lugar do mundo. E a Rede Globo é a maior empresa do Brasil de televisão aberta, né? Pode ser isso que eles estão fazendo, criando dor de cabeça para todas essas betzinhas pequenininhas que pegaram autorização para operar no Brasil, para deixar a Rede Globo e a MGM, que por enquanto estão quietinhas, não teve nada, né? Eu não sei, mas pode ser isso? Pode. Que tá estranho esse negócio de perseguir influencer, perseguir artista por conta de casa de aposta, né? Aquilo que eu falei para vocês. Eu não aposto. Eu acho que você não devia apostar também. Esse negócio de apostar é para perder dinheiro. Ou então você aposta para brincar. É aquele dinheirinho que você sobrou um dinheirinho ali, você quer brincar um pouquinho, você vai lá e aposta. Aí tudo bem. Agora, apostar achando que vai ganhar dinheiro, que é fonte de renda e coisa e tal, não é. Toma cuidado com isso. Burrice custa caro. Se você for muito rico, tudo bem, aí você pode se dar o luxo de ser burro e torrar dinheiro nesse tipo de coisa. Mas se você não for tão rico assim, toma cuidado. Burrice custa caro. Não fique apostando nesse joguinho de aposta tigrinho e não sei mais o que vai ter. Nem no da Globo, tá? Que vocês estão achando que o da Globo vai ser melhor, não vai ser não, tá? É tudo a mesma porcaria. Todo jogo, quem ganha é a banca, meu amigo. Não tem essa, não. A mesma coisa lá em Las Vegas também. Pô, eu já fui em cassino. Não em Las Vegas, nunca fui. Ainda não fui. Eu pretendo um dia ir. Mas eu já fui em cassinos em outros lugares do mundo. E eu vou lá nesse espírito. Você bota $200 no bolso. $200 é o que eu vou decidir que eu vou perder hoje. Vou me divertir aqui, brincar aqui. E realmente é assustador, meu amigo. Você vê aquelas mesas de roleta, o pessoal fazendo aposta de $10 mil aqui, $20 mil aqui. Eu falo, caraca, cara, o pessoal é corajoso, então é muito rico. É o que eu falo, não tem problema. Se você for muito rico, você pode se dar o luxo de ser burro, né? Mas se você é pobre igual eu, você tem que tomar muito cuidado para não ser burro nessas coisas. Burrice custa caro pra caramba. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.